eu tive um voo que eu não gostei, que eu achei que não foi legal. Quando eu pousei desse voo, eu cheguei em casa e falei, eu vou embora. E foi assim. Porque eu já tinha pré-estabelecido, né? Então, Entendi, dia 20 sim. de maio, eu cheguei em casa à noite, o voo foi à tarde, eu falei, não, eu vou embora e amanhã eu vou pedir baixa. Aí eu liguei para minha mãe e falei com ela. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caserna. Essa série de lives em que eu entrevisto ex-militares de carreira que deram baixa para seguir o propósito que definiram para suas vidas. Essas pessoas vêm compartilhar conosco esse processo tão delicado, tão desafiador chamado transição de carreira. Hoje eu vou entrevistar o Guilherme, que é ex-piloto da aeronáutica e atualmente professor de inglês. Aê! Boa noite, Guilherme! Boa noite, Mar, tudo bem? Muito prazer em conhecê-lo virtualmente aqui. Prazer é tudo meu, obrigado pelo convite, viu? Tudo ótimo, por nada. Vai ser um prazer aqui ter o seu conhecimento sendo compartilhado com a gente, né? Sobre o seu processo de transição de carreira, atualmente como sendo professor de inglês também, que é essencial, né? Inglês é essencial para todo Sempre mundo, bom, né, né? Guilherme? Sempre Você é gente suspeito, precisando. mas De fato, de fato. quem estiver entrando na live, nós vamos conversar sobre o processo de transição de carreira e a atual profissão também do Guilherme. Então, ele vai compartilhar aqui conosco essa sua jornada. Aí, ó, melhor professor, melhor irmão, melhor ser humano. Olha só que bom. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá, Guilherme. Eu queria que você começasse contando como foi o seu processo de escolha da carreira militar, se era o seu sonho, como foi para você ingressar na carreira militar? Não, na verdade, bem, acho que é importante salientar que eu sou de São Paulo, capital, e a cidade de São Paulo não existe uma cultura militar muito sedimentada. Então, é raro você ter alguém na família ou amigos próximos que são militares. É uma coisa bem rara. Em São Paulo se pensa muito em empresa, em trabalhar no mundo corporativo, e assim era a minha mente quando eu fui crescendo, né? No entanto, quando o meu irmão, que é 2 anos mais velho que eu, ele se alistou e foi servir, ele me apresentou este outro mundo, que era o mundo militar. E eu não fazia ideia. Em São Paulo, a gente acha que para pilotar avião você tem que pegar o serviço militar obrigatório. É vexatório, mas é verdade. Olha só, né? E aí, é verdade. E aí, o meu irmão, por estar lá dentro, mesmo estando no primeiro ano de serviço obrigatório, ele foi explicando para mim as diversas possibilidades que haviam dentro da caserna. E aí ele mesmo começou a enganjar nos anos seguintes e me incentivou mais ainda, explicou os concursos que tinham para fazer e etc. E eu sempre gostei de aviação, Esquadrilha da Fumaça, essas coisas que a gente vê quando é criança e que há um impacto enorme. E aí, quando ele começou a falar dos concursos, eu falei, não, eu não tenho nem dúvida que eu quero ir para a Força Aérea. E eu não era uma criança pela distância. Eu tinha 16, ele estava com 18, e eu já vi, nossa, mas eu estou super atrasado nessa relativa. Como é que eu vou fazer esse negócio? Porque a molecada com a minha idade já está na IPCAR, já foi, já está na IPCAR, na SpaceX, né? Então, eu falei, nossa, estou muito perdido nessa relativa aí. E aí eu vi que existiam algumas possibilidades para um velhinho de 16 anos. E aí, então, ainda havia o concurso da Academia da Força Aérea e naquela época houve vagas, houve uma situação que a EPICAR abriu para o terceiro ano da EPICAR, né, que é a escola preparatória. E aí comecei a prestar concurso primeiro para o terceiro ano da EPICAR. Entendi. Né? E eu fiz escola pública quase que a minha vida inteira, então é lógico que no primeiro ano que eu fui fazer a prova, eu não entendia nem o que estava perguntando. Foi maravilhoso. Eu não fazia ideia do que estava falando. Para mim, estava tudo em grego. E aí, no segundo ano, eu fui conversar com a minha mãe e falei, olha, mãe, eu percebi aqui que para eu passar num concurso dessa magnitude, eu preciso ter um preparo diferenciado, né? E assim, eu sempre fui muito bem na escola, eu gosto muito de estudar, então assim, nunca foi um problema para mim, mas realmente o nível que se passa numa escola pública é bem fora de um nível de concurso, né? Eu até diria que até
para a escola particular. Porque na escola particular você cria base. Sim. E na escola pública você aprende a jogar truco. Uhum. Então, são coisas... a vida vai te ensinando que você precisa de um pouco mais do que truco na vida. Sim. Só fazer, né, cara de engano. Mas aí, o que acontece? A minha mãe, ela, poxa, se estribuchou lá para conseguir pagar um ano de cursinho para mim. Uhum. E aí, depois desse sacrifício todo que ela fez, financeiro, que a gente não tinha condição, mas ela se esforçou para fazer, que eu acho que é a história da maior parte do pessoal, né? Sempre tem alguém na família que se entrega muito, nesse caso foi a minha mãe e o meu irmão, né? Eles dois me ajudaram a ter o suporte financeiro necessário para eu conseguir estudar e só estudar, porque essa é uma outra coisa, né? A gente conhece muita gente que passou trabalhando, né? Exato. Mas eu tive essa oportunidade de me entregar aos estudos. E aí, no final desse primeiro ano de cursinho, eu fui realizar as provas. Aí foi a primeira vez que eu fiz a da AFA e a segunda do terceiro ano do EPICAR. E aí, olha que legal, eu já subi de nível, eu entendi as questões. Mas parou... Aí, já é alguma coisa, né? Entendi que tá me perguntando. Na próxima a gente vai melhor, né? E aí a minha mãe, ela foi muito enfática, ela viu que eu fiquei muito arrasado de não ter passado na prova. A gente sabe como é uma situação muito forte para quem quer muito e não passa, e se esforçou para passar e não passou. E aí ela, vendo aquilo, sensibilizou, ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Eu vou dar mais um ano de cursinho, só que assim, que dia que é a sua prova? Aí eu falei, mãe, a prova da academia é a última das duas. Primeiro da EPICAR, depois da academia. Dia 21 e 22 de agosto de 2004, né? Aí ela falou, legal. É sábado e domingo, né? Eu falei, isso, mãe. Falei, bacana. Se você não passar, no dia 23 você vai procurar emprego. Beleza? E minha mãe é papo reto. E aí foi assim. Aí, nesse segundo ano, o que eu fiz? Eu peguei primeiro... Antes de começar o segundo ano de cursinho, eu virei todos os livros de matemática, de física que eu tinha, zerei tudo para entrar no cursinho no segundo ano já arrasando. E aí, aquele grande lance, né? Tudo que era minha dificuldade virou minha facilidade. Então, realmente foi um segundo ano bem legal. E aí, eu fiz a prova de EPICAR, que era dias antes da AFA. Eu fiquei com uma média baixa. Olha que engraçado. Da EPICAR de Serana, eu fiquei com uma média baixa. Eu passei, mas uma média baixa que não é para nem perto das vagas. E 4 dias depois, eu falei, não, beleza, essa aqui eu perdi, não vai dar para alcançar. Mas 4 dias depois, eu fiz a prova da academia, eu vi que eu fui bem, e quando saiu a primeira lista, eu estava em 28º, só que só tinha 20 vagas. Meu Deus do céu! Então, quem já fez concurso militar sabe que a prova não é a única coisa que elimina. E na sequência vieram o exame de saúde, e eu já pulei para 4º lugar. E aí foi maravilhoso, né? Foi sensacional. Acho que é uma das experiências mais fortes que a gente tem a passar no concurso militar, assim, ou o primeiro ingresso, né? Porque é uma grande conquista. E até hoje, assim, lógico que eu tive várias conquistas, né? Minha filha nasceu, eu casei, coisas maravilhosas. Mas junto às coisas maravilhosas, assim, da vida, do dia que eu for fechar os olhinhos, essa vai ser uma das coisas que eu vou lembrar. O dia que eu passei recebi o telegraminha lá. Telegrama, sabe? Lembra que era papel antigamente, as coisas? Então, na minha época era assim, chegou um telegrama, você foi convidado para a concentração intermediária. Que legal! Lindo, maravilhoso. Então, essa é mais ou menos... Olha, eu falo muito, tá? Imagina! Eu ia perguntar, assim, seu irmão falou para você, né? Ele foi comentando ali sobre as possibilidades. Você chegou a pesquisar na época? Porque hoje a gente sabe que naquela época já era muito diferente o acesso à informação que a gente tem hoje. Eu fico até impressionada. A internet era zero. Exato. Porque as pessoas entram hoje já sabendo se bobear a cama que vai dormir, o armário, o alojamento, né? Então, assim, mudou muito. Mas você chegou a pesquisar, e o que você pesquisou, o que você foi encontrando, assim, sobre o militarismo, sobre a aviação? Eu acredito, assim, que o que você disse é perfeitamente correto, porque, de fato, a maneira como a gente tinha acesso à informação era bem diferente. Para ter uma ideia, quando a gente queria fazer o concurso militar, a gente tinha que ir a um correio, na agência do correio, pedir o envelope, que dentro do envelope tinha um livrinho com o manual do candidato. Então, esse era o primeiro contato. Você pegava o livro. Mas ela falou assim, mas é de graça mesmo? Ela falou, você tem que se matricular. Pronto, tá bom, você tem que ir, né, se inscrever no concurso. Aí vinha um livreto, assim, um livro mesmo, explicando que era academia, né, e todas as regras do concurso. Então, esse é o primeiro contato.
mas a gente queria saber como é que era a ação, né, e tal. Então, quando eu comecei a pesquisar os cursinhos onde eu ia estudar, foi aí que eu tive mais informações. Entendi. Então, em São Paulo, na época, os maiores eram o General Teles Pires e o Marechal Duarte. Eu estudei nesse segundo, que assim, foi maravilhoso, assim, gostei bastante do cursinho. E foi lá que eles nos forneciam informações, nos davam informações, porque eles tinham alunos que estavam estudando lá, né? E aí eu lembro que a gente marcou uma viagem para a Academia da Força Aérea. E aí eu fui lá para a academia para conhecer, para ver como é que era. E assim, é apaixonante, né? Em relação à aviação, na minha história, eu pulei da bicicleta para o avião. Eu não dirigia quando aprendi a voar. Não, era ridículo, assim, eu não conseguia, não tinha noção das coisas. Então, assim, e quando eu entrei na academia, eu nunca tinha voado na vida. Como é que eu queria ser piloto? Sei lá, eu queria. Então, meu primeiro voo, sem brincadeira, Bárbara, meu primeiro voo foi logo no, assim, um mês de cadete que você vai voar para saltar de paraquedas. Você aprender a fazer o salto de emergência. Esse foi o meu primeiro voo. Então, eu sabia como era a sensação de decolar, mas não sabia como era pousar. Soltar de paraquedas no meio. Então, a minha história é meio engraçada, mas é isso. Então, eu não tinha ideia. Eu tinha uma idealização do que era. Sim. Acontece que antes de eu ir para a academia, e eu, como falei, estudava na escola pública, era de manhã minhas aulas, toda tarde eu ia para a biblioteca. Eu tinha esse hábito, assim, as pessoas nem sabem, mas biblioteca, sabe? Um negócio, um estabelecimento grande, cheio de livros, super legal. E eu ia toda tarde, eu não gostava de ficar em casa, eu queria ficar na biblioteca. Aí na biblioteca eu lia um monte de livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Olha e aí eu li aqueles livrinhos sobre os aviões dos aliados, os aviões do eixo, não sei o que lá. E eu adorava aquilo. Então eu fiquei assim, maravilhado com as histórias de grandes aviadores e tal. Então o negócio foi se encontrando quando de repente meu irmão falou dos concursos. E aí eu falei, não, olha, eu sei, meu irmão era do Exército, eu sei que você é do Exército e tal, mas nada a ver, vou para a Força Aérea. E lá fui eu para a Força Aérea, que não sabia nem pilotar um carro. Então eu dirigi, entendeu? E ainda caía de bicicleta de vez em quando, tá? Olha só, para você ver como são as coisas, né? Uma coisa não pretere a outra necessariamente. Você é a prova disso, né? Com certeza, com certeza. Deu certo. Então... E quando você pensava nessa questão profissional, você se via com outras opções? Ou você colocou na cabeça... Não, eu sou... Antes do meu irmão mostrar para mim as possibilidades de concurso, eu pensava em muitas coisas. Eu tive banda, inclusive com meu irmão, toquei assim, música e tal, mas eu não tinha uma clara pretensão profissional. Quando meu irmão me mostrou as possibilidades de concursos, etc., aí aquilo para mim ficou muito claro que eu queria aquilo, era só aquilo. E tanto é que o pessoal que estudou comigo, depois foi pra academia, falava assim, nossa, mas você é muito chato, cara. Você coloca o negócio na cabeça, você é um inferno. Eu falei, eu sou assim, que eu posso fazer, esse é meu jeitinho de viver, né? Então fecha igual um túnel, eu só via aquilo lá. Entendi. Então, eu não sei nem o que seria de mim se eu não tivesse passado. Entendi. De verdade. É uma grande incógnita. Que bom, né? Que bom que você valoriza essa parte da sua jornada. É muito importante a gente olhar para trás e saber que o que nos trouxe até aqui foi o que aconteceu lá, né? Valorizar realmente a sua história. E quanto ao seu dia a dia, você comentou que saiu logo cedo também, né? Você não ficou muitos anos na carreira. Na verdade, isso está muito associado ao que eu disse antes. Então, eu acredito que eu fui muito coerente com o meu pensamento. Sim. Que é o seguinte, eu tenho um objetivo muito claro e eu vou atrás daquele objetivo. Entendi. Eu tenho só elogios para com a Força Aérea Brasileira. Eu não tenho nenhum rusga, nem... Nossa, que legal. Eu adoro. Aliás, eu tento fazer a cada 2 anos, eu volto para a academia, vejo meu nominho lá na parede, sinto o ar de novo de um monte de jovens suando, correndo para um lado para o outro, que é a academia assim, né? Não sei se você sabe, mas é assim. Sim. Então, assim, de fato, eu saí muito cedo. Eu fiz os 4 anos da Academia da Força Aérea e aí a gente tem aquelas férias, né? São as maiores férias da carreira, dos 30 anos, entre formar na academia e começar a vida profissional. E aí eu tive algumas experiências e aí quando eu fui começar de fato, eu fui deslocado para a base aérea de Fortaleza para iniciar o curso de aviação de transporte, ou aviação multimotor, né? E aí, com 6 meses lá, eu decidi sair. Mas a bem da verdade é que isso estava pré-decidido. Entendi. E aí, qual que era o meu objetivo lá na Força Aérea? Eu queria ser piloto de caça.
Esse era o Entendi. objetivo. Eu tinha toda a construção da minha carreira na cabeça. Falei, vou para academia, depois eu vou lá para o Joker lá em Natal, aí depois do Natal Aham. eu vou para Boa Boa Vista, lá no Vista, eu servi Escorpião. lá. Olha aí, lá eu amei aquele. Eu fui para a Pois base é, eu aérea de lá, servi lá falei, 3 anos e nossa, 3 meses. eu falei, eu vou comer aquela paçoca de vocês lá, que é banana com Que farofa, parece todo uma dia. farofa, né? O pessoal chama de paçoca, mas parece uma farofa. É, nossa. E aí, assim, eu montei na minha cabeça minha carreira. Eu falei, eu vou para Natal, depois eu vou para Boa Vista, eu vou ficar 3 anos em Boa Vista, aí eu vou pedir para voltar para academia, eu vou dar 2 aninhos de instrução, aí eu vou lá para o 14 lá em Canoas, para voar F5. E aí, dali para frente, seja que Deus quiser. Mas, assim, Sim. 20 anos planejados. Uhum. E aí, quando o primeiro passo, acho que era ir para academia, ok, venci. Mas quando eu saí da academia, eu saí já fora da caça. Eu não tive a competência para aprender a fazer as manobras e as coisas que eles ensinam em voo rápido como os meus colegas. E, portanto, a minha nota na parte de voo era mais baixa que a dos meus colegas. Então, eles falaram assim, olha, você tem nota suficiente para se formar, que é ótimo, né? É um grande selo na sua formação como piloto, e eu descobri isso muitos anos depois. A gente vai chorar e rir até eu chegar nessa parte da história, mas e eu me senti péssimo, falei, nossa, sou horrível, eu sou muito ruim, não sei o que e tal. E aí ele falou assim, mas você pode escolher entre helicóptero e aviação de transporte, mas caça vai ser difícil para você, quase que impossível. E de fato, foi assim que aconteceu. Eu pedi para ir para a aviação de transporte, querendo ir para caça. E aí, nessas férias, eu já tinha decidido. Eu falei, ó, eu vou dar uma chance para esse tipo de aviação, mas com 23 anos eu não queria outra coisa senão aviação de caça. Aí eu fui para Fortaleza, morei no quartel, porque eu não queria conhecer a cidade, não queria nada. Eu voei, eu gostei de voar o Bandera, achei gostoso, uma aeronave deliciosa de voar, mas não era o emprego que eu queria, não era o emprego da aviação que eu queria. Entende? E eu já tinha decidido isso nas férias. Eu falei, ó, eu vou tentar. E eu não falei para ninguém, eu não gosto de ficar fazendo alarde. Então eu falei, eu vou tentar. Se eu não gostar, eu vou sair. E por que eu decidi que eu ia sair? Porque, como você sabe, você foi militar também, a gente vê os nossos superiores e tem alguns que são grandes exemplos e a gente quer ser como aqueles caras. E tem outros que são exemplos negativos. E o meu medo era, se eu vir para uma aviação da qual eu não estaria realizado, eu não quero ser esse cara negativo. Eu não quero ser esse exemplo negativo. Então eu prefiro sair e pagar o meu quinhão. Eu não sabia que ia pagar tanto, tá? Se eu soubesse, talvez eu não teria saído. Mas eu preferia sair e manter o meu nome limpo dentro da força, do que eu ficar e virar aquele cara que, nossa, podia ser um grande oficial, mas virou um cara bem mais ou menos. Isso eu não ia admitir de mim mesmo. Entendi. Então, essa foi a minha lógica, a minha coerência. E para eu entrar, sair, você ia perguntar sobre a rotina. Eu tive a rotina de cadete, né? Acorda a mais ou menos 3h50 da manhã e vai dormir às 2h50. Você tem uma hora de sono de cadete, exagero. Não, tem muitas fases. Pra galera se animar, entrar, né, Guilherme? Demais. Mas eu sou um grande, assim, eu acho até que eu quando era cadete, eu fui em relações públicas lá. Então, aos fins de semana, ao invés de eu tirar serviço armado, eu tirava serviço em receber o público e falar sobre a academia. Eu nunca deixei de ser relações públicas da Academia da Força Aérea. Que legal. Eu continuo incentivando as pessoas aí. Eu acho que é uma baita carreira. E, assim, eu perdi meu pai muito novo. Eu tinha 9 anos quando meu pai morreu. A Força Aérea foi um grande pai para mim. Me ensinou coisas que minha mãe não pôde ensinar. Entende? Então, eu sou muito grato. Se alguém esperava eu falar, não, é horrível, tem que sair, não é de mim que vai ouvir, entendeu? Perfeito. Eu sempre falo assim, toda carreira tem seu ponto ruim, né? Seu ponto positivo, sempre tem. Não adianta falar, nossa, é tudo ruim. Não é tudo ruim. E também não é tudo maravilha, né? Tinha algum ponto, assim, que você falava, nossa, esse ponto aqui me incomoda dentro da carreira? Não, eu penso igual a você, que tudo tem bom e ruim. Sim. Mas eu fui treinado, minha mentalidade foi treinada para enxergar o que é bom. O que é ruim, a gente atura. Se eu falar para você, no dia de hoje, se teve alguma coisa que eu fiz de ruim, teve várias. Você fala, meu Deus, eu sou um cara infeliz? Não, eu odeio escovar os dentes. Eu vou ficar reclamando todo dia que eu tenho que escovar os dentes? Entendeu? Eu acho um saco ter que fazer isso. Sim. Entende?
eu não gosto de dormir tarde, por exemplo. Às vezes eu tenho que dormir tarde, tenho que ir lá fazer um monte de coisa, porque eu gosto de acordar cedo. Então, assim, a minha mente está treinada para ver o que é de bom. Que O que é de legal. bom, eu enxerguei. E, assim, na academia, os meus colegas brincavam muito com isso. Ah, você é louco, você só vê coisa boa, você tá feliz aqui. Aí eu Você é respondi, apoliana na Força Aérea, né? você é maluco, não sei o quê. E eu, por quê? Uma vez perguntaram para mim o que você mais gosta na sua rotina aqui na academia. Aí eu falei assim, eu gosto da parada diária. Quase que eu apanhei no alojamento desse dia. Eu falei, como assim? Você fica parado lá? Eu falei, vou explicar. Eu lembro quando eu começo a marchar, e aí tem uma hora que a gente faz a curva antes de fazer a saudação para o Sim. oficial ou para a pessoa que está sendo homenageada. Quando a gente faz essa curva, eu olho o símbolo da academia e eu vejo as tropas marchando e eu me emociono de pensar, olha que lugar que eu estou. Ok, eu fiquei 1h30 paradona, com a mosquinha sentando no meu nariz, mas a mosquinha tem mais hora de voo do que eu. O que Então é? eu não posso reclamar, né? Aí eu vejo a tropa marchando assim, aquilo me emocionava muito. E o meu irmão era assim no exército. Também ele deve ter tido um monte de coisa que ele não gostou, Sim. mas ele só falava para mim das coisas que ele achava que era bacana, que era bonito. E aí eu sabia que houve um esforço enorme familiar para eu ter a oportunidade de tentar estar ali. Quando eu conseguir, aí eu vou ficar reclamando. Que ingratidão da minha parte. Perfeito, que Então, legal. claro que teve coisa ruim, mas tem coisa ruim em qualquer lugar. E a coisa ruim para você, às vezes não é para mim. Às vezes é uma coisa que eu adoro. Um exemplo da parada diária. Eu Da parada adorava, de ficava ar. Sim. emocionado. Eu gritava mais alto. Aí eu lembro que um comandante meu, o coronel Todesco, falava assim, Carlos, eu gosto de olhar os seus olhos e você está com olhos de guerra. É isso aí, pô. A gente tá aqui para isso. É para Então, vibrar, né, não, Guilherme? é para vibrar, cara. Pelo amor de Deus. Você não quer vibrar? Passa em concurso lá, bem tranquilo. E tá tudo bem, você vai ser feliz. Tem espaço para todo mundo, tem pessoas de formas diferentes, jeitos diferentes. Vai ter espaço para todo mundo. E o mais legal, para cada pessoa existe umas 10 coisas na vida que dá para você fazer e ser feliz. Então é ter coragem de entrar em uma. E esse seu pensamento é muito, muito, muito assim, valioso, né, Guilherme? De você olhar e falar assim, cara, eu não quero ser essa pessoa ruim aqui dentro. Se for para eu ser essa pessoa ruim, deixa eu sair antes que eu me torne essa pessoa ruim dentro desse ambiente, né? É ter essa responsabilidade, tanto com você quanto com os outros que vão conviver com você, que vão ser subordinados a você, né? Não, e é legal você... Esse é meu irmão, inclusive. É meu irmão. O mérito segue sendo seu. A gente foi lá e venceu, que legal. Obrigado. Mas, assim, eu acredito que a gente faz de tudo para ser o melhor e tal, para enxergar as coisas, só que você tem que passar pelo lugar, independente de ser militar, mas você passa por um lugar para deixar uma marca. Eu fiquei pouquíssimo tempo na Força Aérea, 4 anos e meio, é muito pouco, mas quem me viu lá dentro vai lembrar de mim, para o bem e para o mal. Eu fui no último ano da academia, eu fui líder do primeiro ano, é o cara que fica aloprando o primeiro ano. Era eu era esse cara. E teve gente que gostou e teve gente que não gostou, mas todo mundo lembra de mim. Então, assim, eu acho que eu fiz tudo que eu precisava fazer. E quando eu estava no 4º ano, liderando o primeiro ano, eu também falei isso para eles. Falei, olha, eu acho que você tem que fazer aquilo que você sente no seu coração, se entregar para o seu objetivo e dar o seu máximo para alcançar. Se não alcançar, aí você pensa em ou tentar de novo, se é o caso, ou fazer outra coisa. Como na minha situação, eu não tinha como tentar de novo ir para a caça. Depois até tentei, eu explico por quê. Mas não tinha como eu tentar de novo ir para a caça. Não tinha. Então eu pensei, não, então eu tenho que pensar em outra coisa. Eu posso aceitar, falar, beleza, isso aqui. Hoje eu sou apaixonado pela aviação em geral. Eu adoraria continuar vendo bandeira e tal. Maravilhoso. Né? Mas aí o que acontece? Eu falava isso pro pessoal que estava no primeiro ano. E quando eu saí, por mais que eles tenham ficado chateados comigo no início, falou, agora você está dando exemplo ruim de estar saindo. Não, eu estou sendo coerente pelo que eu falo. Sabe comigo mais tempo do que os meus colegas de turma nesse último ano, no 4º ano, né? Eles estavam no primeiro, eu tinha que passar ali as instruções para ele. Então, eu acho que eu só fui muito coerente. E coerência é algo que eu gosto até hoje. É um valor. É um valor meu. Ser coerente é um valor para você, né, Guilherme? E quanto ao seu processo, né, sua decisão de pedir baixa, você comentou um pouco já, mas tiveram outras pessoas que entraram aqui.
você se formou, né? Foi lá para Fortaleza e acabou definindo, né? Ficou ali no hotel e falou, ó, se eu não gostar disso não aqui, gostar. não vou continuar. É que esse momento de aspirante é um momento assim muito bom, Uhum. porque você acabou de sair da academia, a academia ela vai ser puxada, Uhum. ela vai te, né, forçar bastante coisa, e aí você vai para uma outra cidade, você sai da academia, você tem uma vida profissional, você passa a ganhar um dinheiro muito maior do que quando você ganhava como cadete, né? Parece que você se sente rico, é Uhum. maravilhoso. Entendeu? Fora a transferência, né? Eu tô ganhando aqui, nossa, tô arrasando. Então tem muita coisa positiva. Só que eu sabia que essa sensação, ela não ia durar 5 anos. E por que eu tô falando o número 5 anos? Porque eu sabia que se eu ficasse depois de aspirante, eu teria que ficar 5 anos na força para devolver em serviços aquilo que eu recebi em formação. O que eu acho que é muito justo, tá? Aliás, eu achei muito justo que a Força Aérea e o meio militar faça isso. É uma troca, né? Então eu falei, ok, eu tenho esses 8 meses para decidir se eu vou ficar na Força Aérea ou não. Entendi. Então, quando eu me formei na academia, eu viajei. Sabe aquele dinheirinho que você ganha de transferência? Que todo mundo dá uma entrada no carro? Uhum. Então, eu me formei sem dirigir ainda, tá? Eu sabia dirigir, mas eu não tirei habilitação. Uhum. Então, eu peguei meu dinheirinho e fui viajar. E nessa viagem, fiquei um mês fora, assim, totalmente desconectado. Eu disse para mim mesmo, ó, eu vou dar o meu melhor para ver que eu posso gostar e tal, mas se tiver uma coisa que, assim, que existe uma chance de eu não ser o oficial que eu queria ser, então eu prefiro sair. E aconteceu isso. Então, quando eu cheguei no Fortaleza, a gente começou a voar, a parte do voo foi legal e tal. E aí eu comecei a trabalhar numa sessão bacana, comecei a ver coisas legais, só que aí eu comecei a ver coisas que eu não gostava e eu me senti mal. Falei, pô, mas nem na academia eu ficava olhando essas coisas, agora isso está me incomodando. É porque eu estava com uma visão diferente, né? Aí eu fiquei com receio de me tornar esse cara. Eu tive um voo que eu não gostei, que eu achei que não foi legal. Quando eu pousei desse voo, eu cheguei em casa e falei, eu vou embora. E foi assim. Porque eu já tinha pré-estabelecido, né? Então, Entendi dia isso. 20 de maio, eu cheguei em casa à noite, o voo foi à tarde, eu falei, não, eu vou embora e amanhã eu vou pedir baixa. Aí eu liguei para minha mãe e falei com ela. A minha mãe, ela me apoiou, não teve assim, ela me apoiou assim, eu confio na sua decisão, né? Tive muita gente que não me apoiou, e eu entendo o lado Normal. deles. Pô, você conquistou um negócio difícil, por que você vai largar? Né? Mas, assim, eu acho que a vida é uma só. Então, você tem que dar as suas cartadas. Nem sempre você vai acertar. Eu não tenho vergonha nenhuma de ter errado ou me arrependido também, mas naquele momento, na maturidade que eu tinha, para mim, aquilo fazia muito sentido. E aí, no outro dia, eu pedi para ir embora. Todo mundo ficou chocado, porque eu nunca nem tinha ventilado a ideia, porque, como eu falei, eu não sou do tipo que fica, vou falar e tal. Não, eu fui lá e fiz. E demorou um pouquinho o processo, mas eu voltei. Né? Então, foi mais ou menos esse processo para sair. Acho que era essa a sua pergunta, né? Era assim. E o que te levou a empreender, Guilherme, depois disso? Você decidiu a baixa e você já tinha essa mentalidade do empreendimento? Você falou que viajou também, se conectou com outras coisas. Nesse momento, você também já tinha essa mentalidade de empreendimento, do inglês? Como foi esse processo? Não, eu não tinha essa mentalidade de empreender. Eu saí sabendo que eu não queria. Eu não queria viver aquilo lá mais. E eu saí sem ideia alguma de fazer. O que me levou a empreender muitos anos depois, porque eu saí em 2009 e fui abrir minha escola em 2016. Sim. O que me levou a empreender é um motivo muito fácil acho que qualquer pessoa na minha posição teria feito a mesma coisa, né? O que me levou a empreender foi a pobreza. É ruim ser pobre, é ruim você não ter condições e é ruim você depender dos outros para você ter as suas oportunidades. Sim. E aí, eu falo sempre brincando isso, mas é porque foi basicamente isso. Eu saí da academia e comecei a dar aula de inglês meio que sem querer. Eu cheguei naquele cursinho que eu tinha estudado e eles precisavam de professor de inglês. E a Força Aérea, quando eu era cadete, me mandou para os Estados Unidos porque eu era fluente. Eu fiz uma missão lá que era só eu e mais um cadete, que era da minha turma. E eu fiquei 3 semanas nos Estados Unidos porque eu era fluente em inglês. Aí eu falei, nossa, como ser fluente em inglês muda a vida da pessoa, né? Eu não era o 02, eu não era o 03, eu era o 10. Eu era o 10 da minha turma. E eu fui lá para os Estados Unidos, passei 3 semanas maravilhosas.
né? Levei esporro em inglês, igual nos filmes. Eu achava o máximo. Falei, cara, igual nos filmes. Eles dão esporro em inglês. Que legal. Nunca levei mijado, fiquei feliz como foi lá nos Estados Unidos. E aí, que era militar, né? Uma viagem militar, né? Convenhamos. E aí, quando eu saí da Força Aérea, então eu fui dar essas aulas, assim, aulas de inglês mais ou menos, e eu gostei. Eu falei, putz, isso aqui é uma coisa que eu sei fazer bem. E é muito legal você perceber em você que você faz bem alguma coisa. E eu tava com aquilo na cabeça de, poxa, a academia não deixou ir para casa porque eu não voava bem o suficiente. Aquilo me chateou. Sim. Mas eles não estavam errados, tá? Eu acho que a seleção tem que ser assim mesmo. Sim, eu não... Faz parte eu já tenho maturidade suficiente para jogo. Isso, faz parte da regra do jogo. É isso aí. Eles têm que trabalhar no interesse deles. Então, eu comecei a dar aula de inglês, vi que as escolas davam um curso muito lento, eu achava muito lento. O cara chegou para mim na Força Aérea, dava um manual lá e falou assim, ó, tem que tirar 9, tá? Prova semana que vem. Era assim. A gente chegava de férias e tinha que fazer a prova. Então, aprender rápido era uma coisa que era natural para a gente, né, na Força Aérea. Então, quando eu fui dar aula de inglês, gostei e comecei a dar aula em escola, falei, gente, vocês estão tirando dinheiro dessa galera aqui, meu. Por que ninguém vai lá e faz um curso que o cara tem que estudar todo dia? Por que ninguém faz isso? E ficou com essa dúvida na minha cabeça, eu guardei. E continuei dando aula de inglês. E aí, esses anos todos de dar aula de inglês, naturalmente, quando você começa a fazer uma coisa várias vezes, vários anos, você começa a desenvolver aquilo que você acredita que é certo e errado. E aí você descobre que empreender significa resolver problemas dos outros. Quando você abre uma empresa, você só simplesmente tem uma ideia para resolver o problema de alguém. E eu falei, nossa, tem uma ideia aqui, guardada aqui no meu bolso, e eu tô apanhando na vida, que teve uma época que eu comecei a dar aula em cursinho junto com as aulas de inglês. E na aula de cursinho eu dava física, matemática, eu dava tudo. Né? Mas aí passou os concursos, eu fiquei com poucos alunos. Eu falei, não, que ruim essa montanha-russa, eu não quero viver assim. Aí eu tive essa casa, não, agora acho que é a hora de eu empreender. Eu vou abrir uma escola em cima da minha metodologia. Aí eu sentei, fui fazer apostila, montar a coisa. E aí, engraçado, nessa época da minha vida, eu estava numa situação financeira muito ruim. E aí um amigo pediu um dinheiro emprestado e nunca mais devolveu. Aquele dinheiro era o dinheiro do lanche do mês todo. Então, isso aconteceu comigo. E aí eu falei, a única forma de eu sair disso aqui, eu consegui ganhar bastante dinheiro, mas o que eu posso fazer para o mundo que o mundo vai me entregar isso para eu pagar minhas dívidas? Juro que foi isso. Aí eu falei, pô, eu tenho aquela ideia, metodologia diferente e tal. Aí eu conversei com as pessoas da minha volta. Conversei com a minha mãe, conversei com meu irmão, conversei com um amigo meu do exército, o Fábio, que me ajudou pra caramba. Aí, quando eles viram que era uma ideia legal, todo mundo quis me ajudar. Todo mundo, especialmente minha mãe, o Fábio, uma prima minha, todo mundo foi lá me ajudar. E aí, porque você apresentou uma coisa clara, ó, isso aqui que eu vou fazer. Aí, pessoal, você mostrou sua visão, né? Literalmente, compartilhou sua visão. E foi muito legal, porque quando eu falei, fazia tempo que eu não tinha aquela sensação de, pô, o pessoal gostou do que eu tô fazendo. A última vez era na Força Aérea. Quando eu falei assim, tô com ideia de fazer um curso assim, parará. Então, eu falei, pô, que ideia boa e tal. Aí eu aluguei uma salinha lá no centro de São Paulo e comecei a Fast Inglês lá, que é a minha empresa, a minha escola. E aí eu comecei dando aula, lá, literalmente, por causa da Força Aérea. Olha como a Força Aérea é maravilhosa comigo. O meu curso começou como presencial. E aí acontece, eu recebi a ligação de uma amigaça minha que mora em Recife. Falou, ó, o Miguel, meu marido, descobriu que você tá fazendo esse tal de curso de inglês aí, bicho, que é rápido. Você não tem como filmar para ele? Aí eu falei, tá bom. Aí ele me ligou, o Miguel, cara, filma esse negócio aí para mim que eu tô precisando de ir esperado. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Filmei com o meu iPhone 5C, bem excelente. Aí eu lembro que eu peguei um pedestal de microfone, porque na fase pregressa também, né, música e tal. Peguei um pau de selfie, coloquei no lugar do microfone, naquele meu pedestal de microfone, e filmei minhas aulas assim. E aí foi esse meu amigo lá de Recife, aí a esposa de um amigo que estava em Manaus queria inglês também, aí um cara lá em Canoas queria, aí eu falei, pô, vou filmar tudo. Filmei tudo. E aí eu falei, caramba, tá indo melhor o online do que o presencial. Aí eu fechei o presencial e fiquei só no online, né? E então foi a Força Aérea que me deu esse braço. E aí a minha turma lá na academia, ela é a Aquila, né? 2002. E a gente se formou em 2008.
E a gente não é muito famoso por fazer festa, por se juntar, por reunir. E a gente, às vezes, tem uma ideia errônea de que a nossa turma não é muito unida. Mas é totalmente ao contrário. Porque quando eu abri a empresa, iam 2, 3 caras da minha turma que não me viam há quase 10 anos e apareciam lá para me dar apoio, para me indicar aluno. Então, assim, o network militar é o melhor network que existe na vida. Entendeu? O cara que já suou, sangrou e chorou do teu lado, ele nunca mais vai esquecer de você. Eu consigo encontrar um cara que estou 10 anos sem ver e conversar com ele como se tivesse visto ele ontem. Porque esse network militar é um negócio muito forte. E foi esse network militar que, no final, impulsionou a minha empresa, a minha escola. E todo ano eu tenho 2, 3 alunos que são da minha turma. Não estou nem falando da Força Aérea, da minha própria turma. Vem o cara, vai lá, se não é ele, é a esposa. Então, assim, eu sou muito grato à Força Aérea, sou muito grato à minha turma. Então, eu não vejo como dissociar uma coisa da outra. E eu acho que todo mundo pode fazer isso também, né? Então, você pensa em fazer uma coisa diferente na sua vida, a vida é agora. Você pode fazer essa coisa diferente. E você não vai perder as qualidades que você adquiriu na FAB. Tudo que eu aprendi na FAB eu uso hoje. A FAB me obrigou a fazer uma faculdade de administração e uma de ciências aeronáuticas. Qual que eu uso mais hoje? É lógico que administração, entendeu? Então, assim... Exatamente. E eu sempre falo isso, né? Que às vezes as pessoas elas acham que elas vão começar do zero. Só que não é do zero. Você já tem uma bagagem, você já tem experiências, você já tem vivências. Então, você nunca vai estar começando do zero, né? E essa questão também que você falou das pessoas, todo mundo que eu entrevisto traz a mesma coisa. Impressionante, né? Nossa, o que você mais gostava na carreira, o que valeu a pena, o que você leva são as pessoas, são o convívio, esse networking realmente, essa convivência. É porque, assim, acho que passa, é aquilo que você falou, né? Passou tanto perrengue junto ali no período de formação que fica, né? Fica para a vida, literalmente. Então, assim, eu acho que por exemplo, hoje eu trabalho muito mais na parte comercial da minha escola. Então, a parte operacional, eu já contratei outros professores e tal, legal. Quando alguém entra aqui para conversar comigo, eu faço a venda assim, né? Eu chamo uma videochamada e tal. E a pessoa fala alguma coisa relacionada ao meio militar, putz, cria um rapport, né? Que é você conectar com a pessoa. Sim. Mas é natural, não estou fazendo técnica de venda, não. Eu vou lá e falo, putz, cara, fui da Força Aérea, não sei o que lá, e começa a contar a história. E, de repente, você passou 40 minutos conversando com uma pessoa que você nunca tinha conversado na vida. Aí, depois desses 40 minutos, você vai falar do teu curso, do inglês e tal. Mas, assim, você cria um laço com a pessoa imediato. Eu me mudei de cidade, a minha esposa é de Campo Grande, quer dizer, ela me trouxe para Campo Grande e eu sou de São Paulo, né? Campo Grande. Eu moro hoje em Campo Grande. Legal. Graças a trabalhar pela internet, posso morar em qualquer lugar, vim para Campo Grande, que é uma cidade maravilhosa. E aqui é uma cidade cheia de militar, né? Muito militar, muito militar. Então, eu fui conhecer os pais de uma colega dela, de faculdade, e aí o pai era da FAB. Olha. Pensa, a gente nem viu o resto, a gente sentou e começou a conversar, porque assim, uma conexão imediata. Imediata. E só que Deus sabe, né, Guilherme? É diferente, não é verdade? Exatamente. É totalmente diferente. E é legal, assim, porque você, é isso que você falou, quem viveu sabe, então você já vê no olho da pessoa que ela, putz, já sei do que você está falando. Sei, que é, né? Já viu como é que é o serviço. Eu chamo minha audiência aqui. Eu chamo a minha audiência aqui de canga, né? E aí sempre tem alguém o que é canga? Meu Deus, canga, esse termo, né? O caserna também, mas são termos realmente que a gente leva para a vida, né? Não tem como você se desvencilhar. Depois que passa pelo militarismo, realmente fica muita coisa. E quanto tempo, Guilherme, você levou assim para criar o seu empreendimento? A partir do momento em que você viu essa dificuldade, essa demanda no mercado, quanto tempo você levou? Você estudou por muitas horas, assim, você estudou sobre empreendimento de fato, gestão de negócios? Como foi o seu processo também? Olha, eu vou contar o meu processo, mas eu tenho uma visão que ela foge um pouco do que o pessoal costuma empregar, né, para falar sobre empreendedorismo. Então, assim, eu saí da Força Aérea em 2009, eu abri a escola no final de 2015 e comecei as aulas mesmo em janeiro de 2016. Então, foram, 6 anos e meio, 7 anos aí para eu finalmente virar de militar da Força Aérea para empreendedor.
Sim. Mas o que aconteceu nesse meio tempo, né? Eu fiz outras coisas. Além de eu até voltei a tocar, voltei a ter banda de novo. Então, eram Aham. duas coisas que eu me ocupava muito nesse tempo. Eu dei muita Sim. aula de inglês, eu estudei outros idiomas, Aham. então aprender a aprender, né? Sim. Mas basicamente estudei muito em inglês, dei muita aula de inglês e toquei muito música, e tal, fui Sim. muitas coisas de música. Por que eu tô falando dessas duas áreas que parecem tão diferentes? Porque assim, no dia que eu me toquei, eu falei, eu tô com um negócio aqui na minha mão que eu sei bastante. Eu Aham. sei muito. Eu fiz assim 5, 6, 7 anos, fiz muito isso. E agora já estou com um conhecimento suficiente que eu posso transformar isso num negócio. E aí, Aham. aquela minha primeira visão lá de quando eu tinha acabado de sair da fábrica, de falar, poxa, por que ninguém nunca faz um negócio assim, assim, assado? Que era uma Entendi. solução minha pronta na cabeça. Aí Aham. eu falei, pô, acho que agora eu tenho condição de ser aquela pessoa que daria a solução que eu achava que era a mais adequada. Então, eu Sim. não acho que você, para empreender mesmo, você vai sentar e estudar empreendedorismo. Não, eu acho que você tem que ter alguma coisa que você tem, todo mundo tem, Solução ao só você problema. sabe, ou que você sabe de um jeito que é muito particular a você, e você tem Aham. a coragem de falar, esse é o meu jeito de fazer essa solução, e você coloca no mundo para ver se vai dar certo. E tem vezes que não Legal. vai dar, tá tudo bem. Sim. Mas você tem essa coragem. Então você tem que ter muito conhecimento específico, Aham. porque depois, é lógico que eu aprendi marketing, aprendi tráfego pago, aprendi Aham. copyright, aprendi sobre vendas, aprendi mil outras coisas. Só que olha só, quando eu comecei, eu sabia fazer o quê? Dar aula de inglês, eu sabia editar música, editar vídeo por causa da banda. Então, Sim. quando eu sabia montar um site, foi da banda. A Aham. banda queria ajudar lá e tal. Então, tudo que eu aprendi, eu condensei na empresa. Aí era a hora de eu colocar tudo que eu Perfeito. aprendi junto. Excelente. Então, e uma das características do meu curso, além de ser um negócio que eu acho que é bom, que é fazer todo dia, ela é extremamente focada na parte sonora. Então, ser músico me ajudou muito nisso. Ser Entendi. muito musical para ajudar. Você fala, mas ser músico só serve para tocar em banda? Não, me serviu para ter essa visão sobre aprendizado de idiomas, que é focar Legal. no som, saber como é o som de fato, para Sim. depois ensinar as coisas que são ditas importantes, tipo, gramática, você vai aprender depois, mas saber a Sim. parte sonora e por que ela é importante e tal. Então, ter essa visão foi tudo que eu soube absorver ao longo dos anos, para depois falar, não, agora eu tenho muito conhecimento e eu posso transformar isso numa empresa. Né? Todo o Legal. resto, que eu até brinco, toda a perfumaria que você vê de empreendedor de palco, aí depois vem depois mesmo. Vem depois. Tá E aquela motivado, ideia, estudar, né? acordar às 5 da manhã, banho Exato. frio, tudo isso aí. Beleza, eu também fiz tudo isso. Mas assim, Sim. depois, Depois, exato. primeiro tem que ter uma coisa sua que você quer Sim. apresentar para o mundo. Sim. E assim, não adianta você querer ter tudo antes, né? Senão você começa muito tarde. Se você tiver aquela ideia de que só vou começar quando eu tiver tudo pronto, tudo articulado, tiver sabendo tudo de tudo, aí você não vai começar nunca, né? Não. Essa é a verdade. E quando eu isso é tão verdade que eu falei que uma das coisas que me motivou a abrir a empresa era a pobreza. Que eu falei, tô com uma dívida Sim, aqui e eu tenho uma coisa fantástica para apresentar para o mundo, mas que eu não tive a força, a coragem de ir lá e apresentar. Porque eu sim. falei, vamos ver mais tarde. Agora, quando o bicho pegou, me lembrou muito a academia da Força Aérea. A academia da Força Aérea colocava você sempre no limite. Aí eu falei, Sim. estou no limite. Eu não Uhum. tenho de onde tirar, eu não tenho o que fazer com isso aqui, então eu tenho que fazer uma coisa muito grande. Ah. Aí eu falei, o que eu posso fazer de grande? Eu lembrei dessas coisas. Peraí, eu tenho um conhecimento muito bom sobre uma coisa específica. Eu vou entregar isso para o mundo, é isso que o mundo precisa de mim. E aí você se sente valorizado de novo. Fala, pô, Claro. é para isso que eu sirvo e tal. E aí, só para encurtar a história, antes de acabar o primeiro ano da escola, eu paguei toda a dívida. Então, olha que legal. Olha que Aí bom. eu gostei do brinquedo. Eu falei, pô, isso aqui é muito bom, Olha empreender é legal. Entendeu? Então, eu fui Exato. ter uma outra visão sobre a vida. Né? Então, isso é muito bom. Sim, com certeza. E você se sente realizado hoje, Guilherme, como professor de inglês, Eu empreendedor? não conheço um momento que eu não me senti realizado. Que Mas fala, bom. como? Mas teve época que eu estava bem mal na vida, Sim. mas porque assim, quando eu era cadete, eu me sentia muito realizado. Eu conquistei um sonho. Quando eu era aspirante, eu estava chateado que eu não tinha ido para casa. Mas eu falei, poxa, olha até onde eu fui, né? Uhum. Saber valorizar a própria história
é uma grande virtude. E eu sempre soube valorizar, mesmo quando estava na pior. Eu estive bem na pior. Assim, no dia que eu casei, na hora de falar dos meus votos, eu falei lá que eu passei tantos meses almoçando pipoca porque eu não tinha dinheiro para comprar comida. E aí é mais ou menos isso. Assim. Então, mesmo nessa fase ruim, eu soube ver aquilo que era legal e me sentir valorizado por aquilo que eu tinha conquistado, mesmo que eu não estava usando, né? Então, hoje, com a empresa, eu me sinto valorizado. Eu recentemente voltei a voar, revalidei as minhas habilitações, que é uma coisa que a Força Aérea me deu, né? Então, por que eu vou abrir mão disso? Sim. Então, assim, me sinto muito realizado. Quero fazer outras coisas. Não acho que o fato de querer outras coisas me faça sentir menos realizado. Não Sim, acho que é assim que funciona. Não. Então, acho que eu estou bem. Que bom. Oh, que bom. E tem alguma coisa na sua jornada que você não repetiria nesse seu processo? Você olha para trás e fala, essa parte aí eu não repetiria? Ou você realmente valoriza tudo que você passou e você repetiria com certeza? Claro. Vamos lá. Eu acho assim que primeiro eu vou dar uma opinião. Eu acho injusto a gente avaliar com os olhos de quem tem a maturidade de hoje, avaliar as atitudes do passado. Então, se você, Bárbara, chegar para mim e falar, você teria saído da Força Aérea como aspirante, Guilherme, de 37 anos, que é casado, tem uma filha, não sairia daquele jeito. Eu sairia de outras formas. Alguns anos atrás, quando eu estava com 30, eu te daria uma outra resposta ainda. Eu teria saído mais cedo. Mas hoje, eu acho que eu não sairia daquele jeito. Eu acho que eu ia sair de qualquer forma. Sim. Mas eu não sairia daquele jeito. E isso vale... Eu estou batendo no ponto mais importante, acho que, da nossa conversa de transição de carreira. Mas isso vale para todas as coisas que eu fiz. Então, as que eu avalio hoje, com o meu olhar de hoje, com a maturidade de hoje, que eu faria de novo, é porque eu ainda estou concordando com ela até hoje. Mas é difícil você pensar no Guilherme de 23 anos e o Guilherme hoje de 37. Com certeza. E eu entendo que o Guilherme de 23 estava no máximo da sua capacidade de maturidade para decidir. E eu acho que aquela decisão para a minha maturidade foi acertada. Eu não vejo aquilo como um erro, não acho que foi... Não, eu acho que eu fracassei no fato de não ter conseguido ir para caça. Isso é culpa minha, assim. Não tem esse negócio de, mas é que foi injustiçado. Eu ouço muitas histórias. Não. Foi injustiçado, não sei o quê, o cara me Responsabilidade. perseguiu. Não tem nada disso, gente. A regra é clara. Eu não alcancei lá o que eles precisavam e tá tudo bem. Eu acho que saber perder também é uma grande qualidade. Tem que saber perder, gente. Não tem jeito. A vida é assim, pô. Então, o que acontece é que eu vejo as coisas de uma forma diferente hoje. Então, tem muitas coisas que eu faria diferente. Muitas coisas que eu faria diferente. Porque se você olhar para o seu passado e falar que você não faria nada diferente, então você não cresceu. Exato. Você não adquiriu maturidade. Sim. Né? Pode ser polêmica essa minha opinião, mas é o que eu realmente Não, eu penso. concordo com ela, eu concordo. É olhar para trás, assim, com a maturidade que eu tinha lá, ok, mas com a que eu tenho hoje, não tá ok. Poderia ser exatamente. mais fácil, né? Então, se eu fizer a lista das coisas que eu não faria, porra, enorme. Como é que eu abriria a empresa? Eu teria aberto a empresa muito antes. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu teria aberto com 2, 3 anos de aula de inglês, eu já tinha mais ou menos a ideia do que eu queria sobre ensinar inglês. Eu teria feito isso muito antes, né? Ao mesmo tempo, eu me privilegiei da maturidade do meu público sobre cursos online. Talvez ter feito antes, eu teria fracassado. Mas como eu vim no momento certo, onde, né? Quando eu falo hoje que comecei na internet em 2016, eu recebo o seguinte comentário. Poxa, mas você começou na internet quando ainda era tudo mato. 2016, amigo, para mim aí era super moderno já 2016. Olha só. Mas não, o pessoal hoje já falou, não, eu entrei no digital lá no 2020, lá no meio da pandemia. E para mim, no meio da pandemia, eu já estava bem no meio fazia muito tempo. Né? Então... Que legal. Em termos financeiros, Guilherme, hoje você considera que você ganha o que você desejava ganhar, o que você esperava estar ganhando? Olha, eu acho que eu ganho o que eu desejava, o que eu esperava ganhar. A gente sempre deseja mais. Se falar que, eu tô... Não, você sempre deseja mais. E eu acho que esse é natural, isso é natural da gente. E eu sou assim mesmo. Antes mesmo da academia, eu sempre fui um cara extremamente competitivo. Então, se eu abrir escola de inglês, eu quero que ela seja melhor, eu quero que ela fature mais, eu quero que ela ensine mais gente, eu quero que tenha mais alunos. E eu sou assim todos os dias. Então, falar assim, estou satisfeito? Não, eu sou grato ao que eu tenho.
Sou muito grato. Com Eu certeza. estou feliz. Construí uma coisa que é assim, é maravilhosa, é uma coisa que mudou a minha vida. Ser empreendedor mudou a minha vida, mudou a minha forma de encarar as coisas. A falar, é o que você desejava, você ganha o que você desejava? Não, eu sempre desejo mais. Isso aí, eu não vou negar, eu sempre vou querer mais. Faz parte, né? Mas em termos que você desempenha, que você acredita que você gosta, você é satisfeito financeiramente? Super. E aí você recebe o seguinte pagamento que eu sempre falo. A gente tem 2 pagamentos. A gente ganha no dinheiro, a gente ganha na satisfação. Quando você ganha só no dinheiro, você se sente vazio. Quando você ganha só na satisfação, é a sua barriga que vai ficar vazia. Exato. Eu já passei pelos 2. Então, hoje eu me sinto satisfeito com os 2. Né? Então, eu tenho a satisfação de ver um aluno progredindo, uma pessoa realmente aprendendo, alguém, né? Isso é muito gostoso, receber, às vezes, uma crítica e no meio tem um elogio, mas também tem coisas para melhorar. Eu gosto de ver o resultado dos processos que eu criei, mas eu ganho dinheiro também. E eu acho maravilhoso. Quero que todo mundo ganhe. É maravilhoso. Entendeu? E aí eu brinco que eu fui líder do primeiro ano e que eu tinha que ser muito rígido, muito duro e cobrar muito. E aí eu brinquei já com um ex-cadete da época, né, que hoje é oficial. Eu falei, olha que legal, tudo que eu fazia com vocês, quando vocês eram primeiro ano, eu era quarto, hoje eu faço e recebo para isso. Não é maravilhoso? Eu cobro, eu sou chato, eu sou bravo, e me dão dinheiro ainda. Olha que legal. E ainda ganha dinheiro, tá bom, né? Acho que no bom sentido, por quê? As pessoas precisam de gente cobrando elas, né? Especialmente para estudar, para fazer as coisas. É importante isso, né? Em termos financeiros, Guilherme, você consegue ter uma noção de quanto seria um ganho médio para quem está começando com essa área, com esse ramo de inglês? Isso varia muito por conta da forma como você pode ensinar inglês, né? Então, se você ensina inglês em escola, você vai ganhar bem pouco mesmo. Talvez até, como não é um emprego fixo, você vai ganhar menos que um salário mínimo. Então, você pode começar ganhando menos salário mínimo. Você pode dar aula em várias escolas e tirar 1, 2 salários mínimos. Você pode começar a dar aula em empresa. E aí você ganha um pouco mais do que isso. Eu lembro que quando eu era professor particular, fazendo exatamente a mesma coisa, eu tive salários, né? Porque era tudo uma renda muito variável. Mas muito diferente de você ganhar um salário e outro mês ganhar 3, 4, 5. Entendi. Né? Só que aí, quando você é professor particular, você está vendendo as suas horas. Então, está extremamente associado à sua falta de liberdade. Então, eu dava aula das 6 da manhã às 10 da noite. Então, você não tinha liberdade nenhuma. Quando você pensa em uma forma diferente de entregar o serviço, que é quando você começa a empreender, aí sim você passa a ter ganhos maiores, porque aquilo está sendo multiplicado de forma que você não precisa estar lá de corpo presente. Você consegue criar um sistema, uma engrenagem, não só com coisas artificiais, mas também com funcionários, com pessoas que vão te apoiar, né? E aí você passa a ganhar mais naturalmente. Isso na verdade, a gente compra tempo, né? Compra o tempo do outro também, o tempo para estar desempenhando as mesmas coisas, ter resultados até melhores, comprando o tempo de outras pessoas, comprando. E eu acho que é legal a gente passar por isso. Que possam ajudar mesmo. De fato. Eu acho legal a gente passar por isso, porque, por exemplo, hoje eu tenho 2 funcionários que trabalham comigo sempre, e eu me coloco muito no lugar deles, porque, poxa, eles estão lá entregando tempo para mim, né? Isso que você falou, e eles estão dando o melhor deles, sabe? Então, assim, eu respeito o ponto na carreira que eles estão, mesmo estando lá em outra posição, entende? Então, foi legal ter passado por isso. E isso tem tudo a ver com experiência militar, porque você é obrigado a experimentar como é dissaboroso estar embaixo, para naturalmente você ir crescendo e você lembrar dos 2 lados da moeda. Então, isso assim, é uma escola de liderança, assim, qualquer quartel é uma grande escola de liderança. Eu digo isso com muita propriedade, porque já vi muita gente que não foi para uma escola militar, mas aprendeu muito sobre liderança e passou por essa situação de estar embaixo, depois estar em cima, depois estar embaixo de novo, depois estar em cima. E a vida não é assim. Não tem época que você está super bem, tem época que você está super mal. Então, e você aprende a ficar resistente com o quê? Com o treino. E na academia lá, ou no meio militar que você passou, você treina muito isso. É a palavra que mais aparece, é a resiliência. Exatamente isso. Meio militar traz essa
autenticidade, né, Guilherme? Isso é maravilhoso, assim. Então, eu Não se acho que abala por pouco. E, Guilherme, o que você considera que uma pessoa realmente precisa fazer para ter bons faturamentos dentro de uma escola de inglês ou então sendo professor de inglês? olha, os conceitos valem para qualquer empresa. Eu acho Uhum. que você precisa ter um processo objetivo. Especialmente dentro de escola de inglês, eu vejo muita enrolação. Eu não sei Uhum. se você já deve ter encontrado aí, mas olha, vem aqui nas minhas aulas e tal, tantas aulas grátis para você ver como é que é, ou venha para minha super live saber como é que é. E eu acho um saco esse tipo de abordagem, né? E aí, como a gente tem uma experiência militar, o que eu faço? Os meus anúncios, eu falo, você vai aprender inglês em tanto tempo e vai pagar X. Eu falo até o preço do meu curso Olha nos só. meus anúncios. Então, quando a pessoa vem falar comigo, ela clica num anúncio meu, de vez ela entra uma página de vendas, ela vem pro meu WhatsApp. Ela fala, oi, eu estou interessada. Aí eu mando um áudio, tudo bem, meu nome é Guilherme, vi que você está interessado, olha só, me diz por que vocês aprendem inglês e vamos marcar um horário para a gente conversar. A pessoa fica encantada de tão objetiva que eu fui. E se ela fala assim, Uhum. mas eu queria saber, digamos que ela não viu meu anúncio até o final, várias Sim. vezes. Mas quanto que é o custo? Ó, o custo custa tantos parcelas, lá no cartão. Eu falo tudo na lata. Ser objetivo é ouro hoje em dia. Então, essa é uma das coisas que eu faço para me destacar nesse sentido. Uhum. Mas o que, que vale para qualquer negócio? Você precisa ser objetivo com as pessoas, não enrolar ninguém, Uhum. ser honesto. Mas falar, poxa, você está cobrando honestidade, não é uma coisa básica. No mundo Nem assim do tanto, empreendedorismo, gente. parece que a pessoa cria uma historinha de cobertura e fala, mas isso aqui tudo bem se eu fizer, vai. Se eu falar que é assim e depois dar uma. Cara, você tem que ser muito claro. E aí o que acontece? A empresa só vai sobreviver em cima disso. Entendeu? O cara que é meio golpista, ele vai dar um golpe 1, 2 anos. Não vai passar disso. Não Entendeu? passa, Então você não tem. tem que ser. A longo Colocar prazo tua não. cara limpa lá e falar, ó, é isso, é isso, isso. Entendeu? Então, para o inglês e para qualquer outro tipo de empreendimento, é você entregar o seu melhor, deixar muito claro para o seu prospecto antes dele comprar de você o que é que você vai entregar, como é que você vai entregar, quanto custa, como é que faz. Pronto. Quem vai decidir é ele. Quis virar cliente? Maravilhoso. Não quis virar cliente? Seja feliz, que você se encontre aí, que Deus te abençoe, viu? E aí, Assim, é isso. Isso funciona para faz qualquer parte. lugar, gente. Faz parte. E que competências técnicas você considera primordiais para o seu dia a dia hoje, Guilherme? Comunicação. Tem que se comunicar bem. Isso é o número um. Qualquer. O dia inteiro eu estou me comunicando com alguém. Então, seja um prospecto, seja um professor meu, seja um aluno que já é aluno, tem que ter a comunicação, tem que ser bom de se comunicar. Eu não disse que tem que engambelar ninguém, eu não disse que tem que ser, ter um copyright pronto, uma forma Uhum. sedutora de falar, entendeu? Nada disso. Só precisa se comunicar com muita clareza, né? E conseguir explicar as coisas que você quer. Quanto melhor você fizer isso, melhor vão ser as suas relações. Uhum. E com as relações boas, você consegue ter bons resultados em qualquer área. Então, eu acho que a parte técnica melhor que eu uso aqui, que eu tenho que ser bom todo dia, é ser bom comunicador. Comunicador. Eu sou o melhor? Com certeza eu não sou o melhor. Mas como eu sou competitivo, eu estou brigando para ser o melhor. Claro, Eu estou fazendo isso todos os dias. faz parte. E você tem ideia de quantos cursos você fez até hoje? De Para chegar quantos onde cursos que você eu fiz na vida, assim, cursos em geral, Não, cursos para estar onde você está, né? Que você considera que fizeram parte aí da sua jornada. Você fez algum curso de oratória, por exemplo? O curso de inglês você já tinha, né? O inglês, ou você aprendeu de forma autodidata? Não. Fiz curso lá nos anos 90, né? Muitos anos atrás. E, olha, eu fiz muitos cursos. Agora entendi a sua pergunta. Quando eu abri a escola, eu percebi que existiam deficiências no meu eu empreendedor. Eu tinha Sim. uma eu presa, não era uma empresa, era uma eu presa. Eu era o único da empresa, né? Então, eu fiz tudo quanto é curso que você possa imaginar de empreendedorismo. Então, fiz curso, primeiro da parte digital, né? Então, de tráfego pago, fiz uns 10 cursos de tráfego pago, não estou brincando, até aprender realmente a colocar anúncios, fazer tudo bonitinho. Depois eu fiz alguns cursos de copy, mas os melhores cursos que eu fiz foram de vendas. Uhum. Porque eu descobri que quando você aprende
a vender, significa que você aprendeu a se comunicar bem e entregar algo que aquela pessoa quer, e não o que você quer vender. A venda nunca é feita por você, a venda é feita pelo outro. Então, eu me tornei até uma pessoa melhor quando aprendi a lidar com as pessoas, né? E aí eu lembro de um exemplo muito bom em um dos cursos de vendas que eu fiz, né? Eu fiz um curso com um senhor chamado Ricardo Jordão. E ele falou assim, olha só, você tem que parar de ter medo de entregar o teu melhor para o seu cliente. Por quê? Porque digamos que alguém da sua família tem uma doença muito grave. E aí eu sei da cura. Eu sei quem tem a cura. Você não vai gostar de me conhecer? Você não vai querer pagar o que você quisesse para eu te entregar o nome da pessoa que tem a cura? Então, sim, assim, vender é isso. É você encontrar a pessoa que quer uma coisa e a pessoa que entrega aquela coisa. E aí mudou a minha mente. E aí ele falou, uma vez ele veio perguntar para mim o que eu tinha feito. Eu falei, eu fui da Força Aérea e tal. E eu comentei que eu fui em Relações Públicas. Ele falou, desde esse dia você vendia. Porque você vendia uma ideia. Agora você vende o seu curso de inglês. Aí, oh, meu Deus do céu, né? Então, esses cursos foram muito bons. Eu tô vendo que você tem um negócio da Febracis ali. Eu fiz o método CIS, por exemplo. Legal. Né? Isso, presencial, lá, eu fui para Curitiba. E eu viajo para fazer curso. E é uma coisa que a minha esposa me ensinou muito, assim. Pra gente não ter medo de gastar com estudar. Não, tem que investir dinheiro, tem que fazer curso. Exatamente, essa mentalidade. Porque até eu falei isso ontem na live, né? Que às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou gastar com processo de coaching, eu vou gastar com curso de inglês. Só que, na verdade, ela tem que ter a mentalidade que ela está investindo nela, né? E essa ideia que você falou, né? A venda, ela é uma troca. Ela beneficia quem tem o serviço, mas beneficia também a pessoa que está precisando daquilo. E eu já tinha lido, né? Tô relendo, assim, revendo também. Eu gosto muito do livro A Bíblia de Vendas, não sei se você já leu. Mas ele fala, né, que o primeiro mandamento das vendas é ouvir. Então, é realmente você entender a necessidade da pessoa, né? Não o que você está querendo oferecer ali, mas entender o que ela está precisando e conseguir oferecer aquilo. Você tem alguma coisa que nesses cursos você gostaria de ter aprendido, que você sente que não aprendeu? Ou para você foi muito bom, te engrandeceu realmente e você considera que teve bons resultados depois de fazer esses cursos? Eu acho que quando a gente faz esses cursos, quando faz muitos cursos, que foi o meu caso, acho que eu exagerei um pouquinho, eu acho que a gente entende o que a gente realmente pode absorver ou não. Então, eu lembro dos primeiros que eu assisti, eu achava que tudo aquilo era para mim. E nem sempre tudo aquilo é para você. Nem sempre. Alguma parte é para você, outra não é. E tá tudo bem, tá tudo bem. Então, fazer cursos, né, de aprimoramento pessoal, aprimoramento como empreendedor, aprimoramento digital, etc. É muito valioso, mas você tem que ter esse critério de falar, isso aqui é bom para mim, isso aqui vale para mim, né? Porque senão a gente acaba ficando não chateado, mas a gente fica ressentido com aquilo que a gente foi lá e queria. Você achou que ia ser uma coisa, ia ser outra, mas não. Todo curso que eu fiz teve uma coisa que eu aprendi, que eu achei que valeu a pena, né? Até os cursos que eu achei que não foram tão bons, mas eu sabia que tal coisa que ele falou foi bacana, valeu ter ido lá e aprender. Então, ficar atento a isso e saber que nem todos os cursos foram feitos para você. E às vezes você vai errar, né? Então, quando você está nessa vida de fazer muitos cursos, de ouvir muitas orientações e tal, aí você tem que saber que uma hora você acaba errando. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Faz parte. Um curso que... Exatamente. Então, eu fiz, por exemplo, cursos com pessoas que eram muito famosas e tal, e era do Instagram grande e tal, e eu não gostei, mas eu reconheci as coisas que eu achei que foram legais. E teve um curso que eu fiz lá com um cara que ninguém muito conhecia e foi um tapa na minha cara. Eu falei, nossa, que bom que ele me ensinou isso. Sobre processos de empresa, sobre não sei o que lá. E coisas que eu realmente não sabia que precisava. E eu precisava muito. Olha só. E o Paulo Vieira, ele fala até isso no método CIS, né? Ele fala, primeira coisa, coloca no mosaico, né? Vão ter muitas coisas que você vai chegar aqui e tal, não... Também ter esse discernimento de não olhar e falar, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é... Tem gente que é assim, né? Isso aqui não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. Não, calma, põe no mosaico, deixa ali, depois no final você olha e avalia ali. Isso aqui é pra mim, isso aqui não é pra mim. Ter essa humildade também, mentalidade de aprendizado, estar disposto a aprender, né? Ter essa postura de aluno. Em termos fiz de... o Paulo Vieira, fiz
Conrado Adolfo, fiz o Ricardo Jordão, fiz o Jota. Existe um monte de curso aí. E assim, eu falei, tem caras que eu gostei muito, tem caras que eu não gostei tanto, mas todos Sim, você tem que. Você acaba levando alguma coisa para casa. com certeza. Em termos de competências emocionais, Guilherme, quais você considera que você realmente precisa aí no seu dia a dia, que você utiliza no seu dia a dia? Você tem que aprender a ouvir não. Isso é fundamental. Resiliência? Mas é uma forma diferente, porque é resiliência também, não tem outra palavra, mas assim, você aguentar a rejeição por muito tempo. Se você quer empreender e não consegue aguentar a rejeição, não empreenda. Vai fazer outra coisa, vai fazer um concurso, porque o concurso vai te dar estabilidade, que é uma crença, né, que existe muito no nosso país sobre estabilidade, que você que já fez Paulo Vieira sabe que não existe, eu também sei, mas às vezes a pessoa precisa daquilo, né? Então, estava conversando recentemente com uma pessoa que falou assim, mas você ganha quanto? Eu falei, olha, isso depende muito, depende do meu resultado e tal. Não é assim que, todo mês eu tô tranquilo que eu sei que eu já ganhei. Não, eu tenho que bater minha meta lá. Eu tenho uma meta e o meu chefe, que sou eu, é muito exigente, é chato. Então, assim, e aí o que acontece? Todo dia vem gente falar comigo, graças a Deus, pode vir mais, procurando curso de inglês. Mas quantos nãos eu ouço para ter algum sim? Então, você aprende a lidar com a rejeição. Tem que aprender. Isso é qualquer negócio. Você vai abrir qualquer lojinha na esquina, você vai levar um monte de não. Aprender a lidar com a rejeição vai te fazer forte para conseguir vencer os meses ruins, a negociação ruim. E aí, depois que quando você aprende a lidar com a rejeição de duas formas. A primeira é falar, ok, rejeitou, não quer, beleza, não é pessoal. Leva um tempo para você aprender a entender que não é pessoal. E o segundo jeito de aprender a lidar com a rejeição é falar, ok, rejeitou por esse motivo. Será que eu não consigo na próxima refutar esse motivo? E aí, depois de 1, 2 anos, você sabe refutar quase tudo. E mesmo assim, você ainda vai levar não. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, aprender a entrar na negociação, você vai negociar com você mesmo, seus horários, você vai negociar com seus funcionários, você vai negociar com o prospecto, você vai negociar com o aluno. E eu consigo lembrar nesses 7 anos das minhas negociações que eu mandei mal. E aí eu falo, graças a Deus foram poucos, mas assim, resultado negativo acontece, mas quando eu sei que eu errei na negociação, aí essa é o marco, falar, isso aqui não pode acontecer de novo. Né? Então tem que ser resiliente nesse sentido de estar pronto para ser rejeitado. Você vai ser muito rejeitado. Né? Então eu ouço não todo dia aqui, 10 não. E também não, assim, eu pelo menos penso que também não para internalizar, né? Mas para nesse sentido, às vezes também não é o penso da pessoa e tudo bem, né? Esse discernimento também de não ficar internalizando não, né? A pessoa não está te rejeitando, ela está rejeitando o que você ofereceu ali e às vezes é para um momento. Mas olha só não é nem que legal. Depois que você vai lá voar na academia, né? Você leva um monte de esporro lá no avião e tal, não sei o quê, né? Aí você fica muito bom nisso, né? De falar, ok, vou falar não para ele, tá ótimo. Só que no começo, especialmente quando você está começando a empresa, você está acreditando muito naquele negócio, você está, nossa, eu vou me entregar para isso aqui, eu vou entregar o melhor que eu posso para o meu cliente e tal. E aí você explica tudo para ele, você sabe que vai ser perfeito para aquela pessoa, que você entrega, e a pessoa ainda coloca mais 10 pontos de rejeição, e você fala, putz, cara, tá difícil. E aí você leva não, é normal. Então eu até brinco assim que eu fiz um cálculo uns anos atrás para eu lidar melhor com isso. Eu contei quantos nãos eu levei até chegar no sim. E depois de uns 2, 3 meses, eu vi que a média eu levava 11 nãos para levar um sim. Vou comprar teu curso, gostei. Então, cada não que eu levava, eu falava, beleza, tô chegando mais próximo do sim. Tô chegando mais próximo. Mais um que deu não, é isso aí. Número até que você falou, eu lembro muito do Flávio Augusto, que também fundou uma escola de inglês, né, que é o Wise Up. Não sei se o pessoal conhece aqui o Flávio Augusto, admiro muito ele. Inclusive, ele fala que a estabilidade não existe, essa frase é dele, né? E ele falou, assim, dessa conta também, né, que eles fizeram. E, se eu não me engano, eram 14 nãos para um sim. E aí ele falou, né, com tantos prospectos que tinha e tal, ele levava não sei quantos mil aí nãos para receber tanto X de sim. E aí eu fiquei pensando sobre isso, falei, caramba,
quem sou eu, né? Que não tenho tanta técnica, tanta experiência, vou achar que, tipo, não vou levar, não vou passar por isso. Faz parte do processo, realmente, ter essa humildade mesmo de entender que... E como eu falei, né? Nem sempre a pessoa não está rejeitando você, né? Ela está rejeitando aquilo que você ofereceu e às vezes não é o momento para ela, de fato. Não tem como a gente empurrar, né? Obrigar, assim, faz parte do processo. E, Bárbara, em termos de... tem uma coisa que eu acho que é importante, que é assim, depois que você faz cursos, você aprende a lidar com... Você consegue transformar aquela coisa que você é muito bom numa empresa, e aí você aprende a lidar com a rejeição, e aí você entende como é que funcionam todos os processos, você entende que no começo você tem que jogar em todas as posições, você começa a fazer aquilo acontecer e aquilo vai dando certo, sendo que o certo não era o certo que você imaginava, era um certo diferente. E aí você vê que aquele negócio que estava no teu papel 1 ano atrás, 2 anos atrás, realmente está acontecendo. Essa sensação só o empreendedorismo vai te dar. Não tem nada, nenhuma carreira vai te dar com tanta satisfação de falar, saiu da minha mão. Foi da minha mão que saiu, o negócio tá desse tamanho, tá, sabe? E isso é só empreendedorismo. Então, assim, olha que essas coisas legais. Aprendi a voar um avião, olha que maravilha. Fiz um acampamento militar lá, legal, pá, coisa. Mas esse sentimento não tem como... Nasceu de dentro de mim e o negócio floresceu, um negócio legal. Isso aí, para mim, é incontestável. É uma das melhores sensações profissionais que você tem. Que legal. O engraçado é que o meu convidado de ontem disse a mesma coisa, né? É impagável, é imensurável esse sentimento realmente de ter construído algo. É um filho, né, Guilherme? É um filho. É um filho. Não tem como. E em termos de relacionamentos, hoje você tem sócios ou você realmente é o CEO ali, né? Ou tem alguma sociedade dentro da sua empresa? Eu estou sozinho, assim. Não acredito em sócio. Tô brincando. Não, Faz eu parte. gosto... Você falou que trabalha com outras pessoas, são cerca de quantas pessoas na sua empresa? Não, eu tenho 2 pessoas que estão trabalhando fixas comigo. Legal. Né? Vez ou outra eu preciso contratar mais gente para fazer serviços específicos. Sim. Mas, e aí sobre sócio, assim, já tive propostas de sociedade, mas eu acho que assim, você tem que ter uma visão clara daquilo que você quer entregar. Então, eu já deixei dinheiro, o pessoal adora essa frase, eu já deixei dinheiro na mesa, porque eu não quis fazer uma sociedade que eu sabia que ia ser lucrativa para mim, mas ia desviar um pouco daquilo que eu acreditava que seria o melhor. Então, e aí, novamente, é a mesma mentalidade do cara que preferiu sair da FAB porque não queria ser um oficial mais ou menos. Entendeu? Então, eu queria entregar muito bem. Sociedade é casamento, né? Exatamente. E casado, eu só gosto de ser casado com a Ana Carolina. Mas ninguém. Então... tem que escolher bem. Se for escolher um sócio, tem que escolher muito bem, porque a pessoa vai estar no seu negócio. E como você considera o seu relacionamento com essas pessoas que você trabalha? Eu gosto bastante dos relacionamentos que eu criei, né? Especialmente com esses dois. Então, a Carta e o Eduardo. O Eduardo já era um amigo meu de infância, né? Mas e a Carta, ela era minha aluna. Então, ela de aluna virou professora. E o Eduardo também passou por esse processo de ser aluno para depois ser professor. Mas, assim, eu gosto muito desse relacionamento que a gente nutriu ao longo do tempo. E é aquilo que eu falo, a mesma situação a mesma habilidade que eu uso no dia a dia, que é a mais importante, que eu uso com eles, que é a habilidade da comunicação. Então, assim, tudo é negociável, tudo a gente consegue conversar, a gente consegue passar as coisas, né? Eles têm necessidades também diferentes das minhas, interesses também diferentes dos meus. A única coisa que eu exijo é clareza na comunicação, me diz o que você quer, o que você precisa, a gente tenta chegar lá. Nós temos interesses, está tudo bem, não precisa ter vergonha de ter interesses. Não é que você é interesseiro, mas você tem interesses, está tudo bem, né? E saber lidar com isso, porque do outro lado lá também é um ser humano com desejos, com frustrações, com uma história, e a gente tem que respeitar isso. E tem lugar melhor que a gente aprende a respeitar a história dos outros do que quando a gente está com a mesma roupa e a gente está fardado. Então, assim, lá a gente aprende a respeitar a história do outro, né? Então, eu uso muito isso aqui. Gente, a gente tão novinhos, né? Eu era muito novinha para conviver ali. No começo éramos 90 e poucas meninas no alojamento. Porque na IAR
é diferente, né? Na academia são menos por alojamento. Na IAR, não, todo o alojamento era feminino, era o único corpo feminino que tinha no meu esquadrão, né? Então, todas as meninas dormiam no mesmo alojamento. Então, eram 90 e poucas ali e nos formamos em 85. Mas imagina, né? Criações diferentes, culturas diferentes, totalmente assim. Você conviver com tantas pessoas diferentes traz muito isso também, de você entender o lado do outro também, se colocar no lugar e desenvolver muita empatia. Exato. Que legal, Em hein? termos de expectativas, Guilherme, você tinha expectativas e se mostraram reais suas expectativas em relação ao seu empreendimento no inglês? Você falou que é uma pessoa competitiva, né? Então quer dar o seu melhor, então você espera sempre o melhor. Essas expectativas se mostraram reais? Você foi vendo realmente a qualidade no processo? Não, eu gostei da sua pergunta, porque você não perguntou se as minhas expectativas se tornaram realidade. E sim se elas eram reais, Sim. né? Se aquilo era... E a gente cria muitas expectativas. A maior parte delas não é real. Não é. Porque você imagina uma coisa, entendeu? Então você fica imaginando como é que vai ser o passo a passo da empresa. Aí daqui tempo eu vou ter 1.000 alunos, depois eu vou ter 10.000 alunos, aí depois eu vou fazer assim, vou fazer assado. E não é assim. Mas o mais legal é isso, né? Quando Uhum. você tem a empresa, e eu não tenho uma empresa grande, uma empresa pequena, Uhum. mas a gente age de acordo a sempre querer crescer para que ela possa ser o maior possível, no sentido de ajudar mais pessoas. Que é o único objetivo de toda empresa é ajudar a resolver o problema das pessoas. Mas é você construir o avião enquanto está voando. É isso. Está construindo o Exato. avião enquanto você está voando. Entendeu? Então você não sabe o que é que vai ser. E aí você encara o que tem. Então, expectativa, ela é. Eu nem gosto de ter expectativas. Tem que ter bons planos, bons objetivos. Alguns você alcança, outros você não alcança. E aí você cria novos planos, novos objetivos, porque a expectativa vai fazer você criar uma ilusão daquilo que a realidade aquilo que está em volta da tua empresa pode acontecer. E o que você pode fazer? O que você pode fazer dentro da tua empresa? Melhorar o processo, melhorar o treinamento, fazer um material melhor, entregar melhor, entendeu? Responder melhor, ser você o melhor profissional. Essas coisas você muda. Como o público reage ao seu, isso você não tem como controlar. Então, isso aí muda muito. Então, a expectativa, eu criei muitas expectativas em fases diferentes da minha escola, que quase todas elas eram irreais. Até para o negativo. Eu falei, não, eu não vou passar de ter tantos alunos. E daí, de repente, estava com o dobro do que eu imaginava. Entendeu? Então, é isso. E uma coisa que você falou, essa questão de construir o avião, né, enquanto está voando, é também ter aquela maturidade de, cara, faz e depois você aperfeiçoa. Às vezes as pessoas querem aperfeiçoar, que nem eu comentei antes, né, fazer tudo certinho, tá tudo girando para depois agir. Então, faz primeiro e depois você vai aperfeiçoando. Até porque depois de executar que você consegue ver onde você está falhando de fato e Exato. ver o que você tem que ajustar ou não. Melhor feito do que perfeito. Eu gosto, na verdade, de usar assim, antes feito do que perfeito, né? Porque melhor não é, o melhor é o perfeito, mas é antes você ter feito algo do que você não fazer nada e ficar só nutrindo expectativas irreais, que nem a gente comentou aqui também. E por último aqui, Guilherme, nossa conversa passou rápido, né? Parece até que meia horinha acabou. Que nada, a gente eu já até tá achei aqui que eu não ia render tanto, assim, que eu ia ter respostas muito objetivas. Né? Mas aí eu falei, não, comecei a conversar. Eu gostei muito, agradeço aí por você ter aceitado o meu convite, estar compartilhando a sua história. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada mesmo. E queria encerrar com a pergunta que eu sempre faço, né? Que conselhos você daria para quem está pensando em realizar uma transição de carreira, seja ela qual for, né? Seja um militar, seja um CLT, enfim. E também para quem quer entrar nesse ramo do inglês, né? Empreender na área de inglês. Então, que conselhos que você daria para essas pessoas? Muito simples. Você tem que se conhecer. É isso. Se você se conhecer melhor, você vai perceber que talvez o CLT é para você. Talvez a carreira que você está hoje, que você está me chateado, talvez ela seja para você. E talvez não. Mas independente do resultado que você achar, você, além de se conhecer bem, você tem que ter coragem para agir de acordo. E para manter a coerência. Você tem que ser coerente com aquilo que você é e como você vai fazer. Então,
Você percebeu que, olha, não, eu me conheço, isso aqui não está batendo para mim, não funciona para mim, eu quero uma coisa diferente? Ok. Então, o que que você pode fazer de concreto para começar a ir para esse outro caminho, né? Sim, Então, isso é muito importante, mas serve para entrar em carreiras e para sair de carreiras, sim. né? E às vezes a gente que passou por concurso, né, Bárbara, a gente fica muito preciosista de falar, não, mas eu me entreguei tanto aquilo, não posso abrir Aham. mão. E não é assim. Não é. Lembrar que isso foi uma grande vitória, uma grande mudança de vida, né? Não tenho dúvida. Mas existem outras coisas a serem vivenciadas. Você pode fazer muitas outras coisas. Mudar de carreira quantas vezes você achar que for necessário para que você entregue naquele momento da sua vida o melhor que você gostaria de entregar, né? Então, muitas vezes me perguntaram se eu tinha vergonha de alguma coisa que eu fiz. Eu falei, não, olha, eu fiz tudo que eu quis fazer. Eu fui lá e voei com Força Aérea, e aí depois eu fui de aula de inglês, eu toquei em banda, nossa, toquei pra caramba, achei maravilhoso isso. Eu falei, mas não é muito estranho? Eu falei, mas o Guilherme é assim. Então, você tem que saber como você é, entende? Exato. E tentar entregar o seu melhor, independente de onde você estiver. Ah, mas eu sou CLT, não preciso entregar o melhor. Será? Será que não vai ter aquele segundo pagamento que eu falei, que é aquele pagamento de Uhum. satisfação de falar, pô, consegui fazer o Sim. meu melhor aqui, sabe? Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, em todas Aham. as áreas, em todas as formas de trabalhar, mas você precisa estar bem com você. Então, você tem que Com saber certeza. como você é, saber como você gosta de agir, gosta de trabalhar. Eu tenho amigos que são excelentes profissionais e eles são CLT. Eles ganham a mesma coisa todo mês. Eles não vão ficar tristes porque, não, eles estão felizes onde eles estão. E eu Sim. teneo amigos que são empreendedores e estão terrivelmente infelizes. Eu falo, ganham bem pra caramba, estão felizes. Então eu falo, cara, para de sofrer, vai fazer um negócio Aham. que te faz feliz. Que Sim. no final, quando você faz uma coisa que você gosta muito e você está entregando, né? Naturalmente você vai ser reconhecido, você vai ter aquilo que você gostaria. Né? Com Então tem que certeza. conhecer você mesmo. Ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo outro. Por exemplo, no meio militar você aprende muito a obedecer. Mas ali eu Aham. já falei, nossa, eu não gosto tanto de ter uma cadeia de comando muito grande. Eu queria responder só para uma ou duas pessoas, Sim. né? Então, quando eu fui dar aula de inglês, eu procurava empresas que eu só precisaria falar com uma ou duas em cima de mim, Aham. não mais do que isso, porque eu consigo resolver de uma forma que eu me Sim. sinto bem, né? Sim. E aí isso aconteceu, vai acontecer durante a carreira de todo mundo. Entender como é que funciona, como é que você opera bem, né? Então, eu falei brincando assim, eu não gosto de dormir tarde, eu gosto de dormir cedo, acordar cedo, eu adoro acordar Aham. 4 da manhã. E, tipo, não é uma coisa que, eu fiz que eu era cadete, não, é que eu gosto, sou Aham. ninja, entendeu? Eu gosto de estudar, eu sempre gostei de estudar, eu gosto de estudar idiomas. Um dia minha esposa entrou no meu escritório e falou, o que você está fazendo? Aí ela descobriu que eu estava estudando árabe. Porque eu gosto de idiomas, gente, é um negócio meu. Entendeu? Então, como não ter um negócio em cima de algo que você gosta de fazer? Sim. Não tem como não, né? Não Ou tem. fazer pelo menos de alguma forma, seja CLT, seja concurso, seja empreendendo, né? Acho Eu que é basicamente isso. eu concordo muito com essa parte que você falou do autoconhecimento e eu defendo com unhas e dentes aqui. Quem me acompanha sabe o tanto que eu falo do autoconhecimento, porque ele traz muita clareza e muito direcionamento, né? A partir do momento em que você se conhece, você tem uma clareza sobre aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você prefere, quais são seus interesses, suas habilidades, seus valores, né? E a partir disso você tem um direcionamento mais claro, né? Você tem a clareza e tem um direcionamento, você sabe para onde ir. Então, o ponto de partida sempre é o autoconhecimento. O segundo ponto que eu sempre falo é a autorresponsabilidade, que é o que você comentou lá atrás, e eu concordo plenamente, que é você é responsável pela vida que você tem levado. Né? Então, não culpar os outros, não culpar as circunstâncias, não viver reclamando, julgando, criticando, mas é você olhar ali, poxa, tô com uma dívida, tô com essa vida aqui, não tá legal, o que eu posso fazer diante disso, né? O que assumir realmente a sua responsabilidade pela sua vida, né? Não tem, somos adultos, né? Exato, Todo mundo tá aqui, exato. a maioria somos adultos, então a vida adulta é essa mesmo. E Eu, depois eu, você, eu até queria só adicionar uma coisa muito pequenininha mesmo. Quando eu me formei na academia, e eu falei que eu peguei o dinheiro para viajar, o que eu fiz antes?
de eu me formar na academia? Eu inventei de estudar francês. Sozinho. Comprei uns livros, comecei a estudar francês. E eu estudava francês ali 20 minutos, meia hora por dia. É isso. Sim. Quando eu me formei e eu vi que eu não fui para casa, aí eu fui para França. E eu passei um mês na França, né? E era inverno, né? Entre dezembro e janeiro é inverno lá. Eu comprei um caderninho. Eu sentava na praia ali, numa cidade chamada Nice. E todo dia eu sentava na praia, assim, eu passei 10 dias em Nice. Eu sentava na praia, abria o caderninho e eu anotava tudo que eu estava gostando daquilo que eu estava vivendo na Força Aérea. Eu anotei, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Tudo que eu não gostei, aí eu anotei, eu não gosto disso. Todas as coisas que eu achava que eram importantes na minha formação. O que eu acho que foi bom? Sim. Foi bom isso, foi bom. O que não foi bom? Não foi bom. E aí eu falei, baseado nisso, eu vou voltar lá pro Brasil e eu vou tentar dar o meu melhor lá em Fortaleza. Mas se a balança do não gosto ficar maior do que a que eu gosto, eu vou sair. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu vi que tinha a minha lista das coisas que eu gostava, estavam aparecendo mais na minha vida do que as que eu gostava, eu falei, não, agora tá na hora de eu sair, porque senão eu vou me tornar aquele oficial que eu não queria ser. Que não queria Então, ser. foi um exercício de autoconhecimento. Com Então, certeza. foi muito bom ter esse momento para desconectar. E eu acho que hoje as pessoas têm uma enorme dificuldade, e eu me incluo nisso, tá? Em fazer mais análises profundas, porque a gente vive em cima dessas telas maravilhosas que nos dão muita coisa boa, mas que também nos viciam, deixam presos. Então, saber desconectar um momento para você entrar dentro de si é maravilhoso. E foi o que eu acabei fazendo naquela época. Exato. E esse movimento interno é que ele vai te levar para frente, né? É realmente olhar para dentro de si, se entender suas habilidades, seus interesses, seus valores, o que importa para você. Porque às vezes também a gente está nessa era digital, a gente vai comprando os sonhos dos outros, né? Então é o primeiro milhão, aquela coisa, uma coisa às vezes, não que você não possa sonhar, claro que não, eu defendo, realmente você tem que ter visão de futuro e sonhar, mas é realmente o seu sonho, é realmente o que você realmente quer para você, ou você está comprando os sonhos dos outros sem saber o que é importante de fato para você. E dentro de uma profissão é importante que a pessoa viva os valores dela. Porque imagina, uma pessoa tem um valor muito forte relacionado à família, tem que estar conectado com a família. E escolhe uma profissão em que ela está sempre fora, ela está sempre viajando, ela está sempre ausente. Então ela não é um marido, não é um marido presente, não é uma esposa presente, não é um pai presente, e aí? Você está ferindo um valor que é muito importante para você. Então, eu defendo muito isso e dentro de um processo de coaching é o que eu faço, né? Primeiro ponto é sempre o autoconhecimento, trazer autorresponsabilidade, depois a gente traz aí foco, estratégia e determinação para a pessoa alcançar aquilo que ela deseja. Inclusive, quem estiver aqui passando por momentos profissionais aí, estiver passando por um momento de transição de carreira, ou então não se conhece o suficiente, não sabe o que vai fazer da vida profissionalmente falando, não perca mais tempo, dinheiro e energia chutando, né? Por que não ter um acompanhamento profissional que vai te dar um direcionamento muito maior, vai te dar muito mais clareza. Para quem conseguiu acompanhar a live toda, muito obrigada pela presença. Guilherme, muito obrigada novamente por ter o meu convite. Muito obrigada e tenha uma ótima noite. Até mais. Tchau. Tchau.